Olá pessoal, nesse vídeo vamos apresentar o nosso trabalho final da disciplina de teste de software, chamado o Apocalipse do Delivery. O nosso grupo é composto pelo Gustavo Delfino, a Júlia Medeiros, o Thiago Borges e eu, o Matheus Caetano. Nessa apresentação, a gente vai simular uma reunião de revisão técnica com stakeholders e nesse cenário a gente vai ser o time de arquitetura de testes da plataforma Entregas Já. Bom, a diretoria, né, do Entregas Já, ela tinha um medo concreto para Black Friday, que se o gateway de pagamento deles travasse, o checkout teria o risco de derrubar a aplicação inteira. E aí, nos próximos minutos, a gente vai justamente mostrar como que a gente blindou esse microserviço e como que a gente vai provar que no ambiente de caos real ele vai sobreviver. Bom, e aí antes da gente começar a mexer no código, a primeira coisa que a gente fez foi auditar o legado, né? A gente desenhou o grafo de fluxo de controle do método processar lá, e logo em seguida a gente calculou a complexidade ciclomática e a gente chegou num V de G igual a 3. São os três caminhos, né? Inclusive a gente pode ver eles aqui no grafo, né? O verdadeiro processado, né? Aprovado, o recusado e o erro, a exceção. Então esse é o número mínimo de casos de teste para a gente poder cobrir os caminhos básicos. E sobre o esforço, a gente fez análise de pontos de função. Eu vou pular aqui para a parte da síntese, né, de quais foram os resultados que a gente chegou. Foram 26 pontos de função não ajustados. A gente considerou um fator de ajuste de 1,13, né, por ser a Black Friday, um cenário crítico. E isso resultou no total de pontos de função ajustados de 29 pontos de função. A gente considerou 4 horas por ponto, o que resultou em 133 horas por pessoa, para testar a funcionalidade por completo, com uma equipe de 4 papéis. Daí, a gente reescreveu o componente, guiados pelos testes. Primeiro, a gente começou pela especificação viva, né, nesse formato de texto corrido aqui mesmo, e em que cada cenário aqui desse arquivo mostra um dos cenários do fluxo da matriz mesmo, de aprovado, recusado, recuperação depois de retry, timeout do gateway, caos total e o de circuit breaker aberto, que são todos os caminhos do fluxo mesmo, né? Tanto os felizes quanto os infelizes. Agora eu vou rodar os comandos de teste para valer, começando com o teste de BDD aqui. E aí a gente vê aqui 6 cenários, né, sendo que os 6 passaram. Agora a gente vê o teste de cobertura. Aí, 9 suítes de teste no total, sendo que 9 passaram, 94 testes, 94 passaram. Aqui está a tabela de cobertura, mostrando também 100% de cobertura. E agora eu acho que a gente pode seguir para como a gente tratou os bad smells do código original. Aí, por exemplo, no código original tinha um smell de obscure setup. Aí a gente criou essa object model com data builder chamada pedido aqui, em que a gente utilizar pedido ponto com valor 0, a gente já devolve um pedido válido por padrão e aí só muda a cada teste. Como outro exemplo, aqui a gente tinha vários if-elses encadeados com muita coisa repetida neles sobre o status do pagamento e tal. E aí a gente fez aqui a nossa principal refatoração, que foi aplicar um replace conditional with polymorphism, em que a gente monta essa tabelinha e aí a gente utiliza de cada status aqui fazer um mapeamento para um desfecho, que é o status do pedido e se vai enviar um e-mail ou não. E também o método principal, o processar para os pedidos, ele se tornou um resumo de alto nível, né? Cada responsabilidade dele foi transformada num método extraído, como cobrar com resiliência, acionar fallback, concluir negócio, que inclusive usa a tabelinha que a gente acabou de ver. Isso aqui é Extract Method e Extract Class. O timeout, o retry e o circuit breaker, eles viraram módulos próprios numa outra pasta, acho que Source Resilience, e aí a cada um fica testável de forma mais isolada, né? E aqui, por último, a gente ilustra
justamente a diferença entre stubs e mocks, né? A gente tem os dois no nosso projeto. O nosso gateway, ele é um stub que injeta o estado aprovado ou recusado. Já os e-mails são mocks. A gente faz a asserção de comportamento, né? Nessa linha aqui, a gente prova que ele só é chamado no sucesso, e nessa outra linha aqui, por exemplo, a gente mostra que ele nunca é chamado no pedido recusado, que é justamente a regra crítica do negócio. Beleza, vamos voltar agora na execução do nosso teste de cobertura que a gente tinha feito aqui, para a gente poder levantar que a gente sabe que cobertura de linha por si só não prova eficácia nenhuma, não por si só. Para complementar isso, a gente rodou também o Striker, que é mais uma ferramenta de teste de software, para a gente poder fazer injeção de mutantes e ver se a nossa suíte de teste matava eles ou não. E essa execução do Striker e o resultado final pode ser vista aqui nesse relatóriozinho aqui. E a gente teve o resultado final de uma mutation score de 99,63%, que é bem acima da meta estabelecida de 90%. Depois que a gente fez a refatoração e os primeiros ajustes no código original, a gente já começou com um mutation score de 92%, aí a gente endureceu a suíte e, por fim, a gente terminou com só um único mutante sobrando e ele foi equivalente. Aqui a gente está detalhando por que esse mutante sobrou, mas não acho que convém muito a gente entrar em muitos detalhes sobre ele nessa apresentação. Ok, e agora, finalmente, a gente vai sair um pouquinho do contexto dos módulos isolados e vamos observar o sistema como um todo num cenário atípico, num cenário de estresse de carga. Basicamente, o que a gente vai fazer vai ser utilizar essa ferramenta aqui, K6, para poder fazer uma carga de requisições no servidor. Essa outra ferramenta aqui, o ToxiProxy, ele vai atuar entre o serviço de checkout e o gateway simulado, e ele vai fazer uma injeção de latência, uma injeção de caos na rede. Vamos começar o experimento aqui com a carga do K6, né? Ele tem esse dashboard nativo aqui, com que a gente consegue observar essas requisições. E beleza, carregou o dashboard. Como a gente pode ver aqui, por enquanto não tem caos, as requisições estão respondendo ali com menos de meio segundo, né, praticamente todas elas, e o mais importante, não tem nenhum erro. Se a gente for conferir no Circuit Breaker aqui, a gente vai ver que ele está fechado, taxa de erro 0, sucesso 20. Bom, e agora é o cenário que a gente quer validar, né? A gente vai simular agora a Black Friday, o gateway parceiro vai começar a responder em 5 segundos as requisições, que é o que a gente vai injetar aqui agora. E olha só, a primeira coisa que acontece aqui já é um disparo de latência e começam a quebrar as requisições, justamente porque elas começam a tomar o timeout de 2 segundos, aí quebra, aí o retry tenta fazer de novo, e agora o Circuit Breaker ele deve começar a alternar entre aberto e fechado. Olha lá, ele que antes estava fechado, agora ele já está como aberto. Aliás, desculpa, ele está alternando entre aberto e meio aberto. E é aqui que está a prova da degradação graciosa que a gente queria, que era o objetivo, né? Com o breaker aberto, o sistema ele para de esperar o gateway e falha rápido, em poucos milissegundos, né? Ele retorna um 500 amigável, no dashboard a taxa de erro acaba indo para 100%, né? Não tem jeito, só que esse SLO de erro ele é violado de propósito, porque o gateway está inviável. O gateway parceiro está respondendo em 5 segundos. Só que o mais importante é que o servidor continua de pé, que era a principal preocupação desse caso de negócio da Entregas Já, né? Já que ele está respondendo a cerca de 3 mil requisições por segundo, se não tivesse essa blindagem nossa, esses 5 segundos de latência, eles iam derrubar o processo. Aí agora a gente vai simular o que acontece quando o gateway se recupera, né? Quando ele recupera desse cenário tóxico aí.
olha só, passou o cooldown, a carga terminou, né? Mas o que a gente consegue observar no final aqui, né? Passou o cooldown, o breaker ele saiu de meio aberto, fez uma última sondagem e assim que ela retornou sucesso, ele já fechou. E agora a gente está vendo aqui, nesses 20 segundos aqui, ele só está retornando como fechado. Não teve nenhuma intervenção manual para ele poder fechar, ele fechou sozinho. E além disso, a gente também comenta na documentação que a gente criou um script chamado experimento MTTR, que ele roda esse experimento automatizado com injeção de caos, daí ele mede o tempo de abertura e já faz o cálculo de MTTR, que no caso, em alguns dos testes que a gente fez, resultou numa recuperação ali na faixa de 2,7 segundos. Bom, e com isso eu acho que já dá para a gente resumir aqui, né, os nossos resultados e as decisões que a gente defendeu e a gente apresentou aqui, né? Basicamente, a eliminação dos bad smells com as estratégias de refatoração que a gente mostrou, timeout curto, circuit breaker com janela deslizante mais auto-recuperação foram implementação própria nossa, a gente não utilizou a biblioteca, o que nos deu mais controle e acreditamos que foi o principal motivo de a gente ter um mutation score tão próximo de 100%, e foi tudo guiado por TDD, com aquela especificação lá naquele arquivo de texto mostrando os diferentes cenários. Isso nos levou ao resultado de que antes o legado tinha 3 caminhos e nenhuma resiliência. Hoje nós temos 93 testes, 99,6% de mutation score e um sistema que, sob falha total daquele gateway parceiro, ele consegue degradar com elegância e se curar sozinho em poucos segundos. Com isso, a gente acredita que o Entregas Já está pronto para Black Friday. Eu acho que é isso, gente. Muito obrigado.